Salve, salve família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e vamos aqui reagir a mais um vídeo, repercutir aqui do canal ESPN. Vou deixando os créditos totais ao canal ESPN, Programa FC, que a gente sempre vai buscar as melhores notícias e informações do Vascão, com o Pascoal, Zinho e o presidente, que sempre vai trazendo aquelas notícias e informações do Vascão para você, torcedor Cruz Maltino. Vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, dê uma moralzinha no like, que fortalecendo o nosso trabalho, deixa o seu comentário também, o que vocês acharam da partida de ontem. Vasco empatou com o Nova Iguaçu por 1-1 e foi pro último jogo, que também será no Maracanã, vale decisão, vale vaga na final. Deixa nos comentários, pessoal, quem vocês acham que vai passar aí, Vasco, Nova Iguaçu, Flamengo ou Fluminense? Já desenha sua final aí, pessoal, e o resultado da partida também. Vou soltar o vídeo para vocês acompanharem. É o seguinte, ó, todos lesionados, os cortados, tá? Ederson, Marquinhos e Gabriel Martinelli. Os três cortados por lesão. Os convocados pelo Dorival. Galeno, ponta do Porto, de Portugal. Fabrício Bruno e Léo Jardim, tetra. Olha, assim, o Léo Jardim realmente, pela situação difícil do Vasco do ano passado, que sofria muito, né? Era sempre atacado, sempre... Então ele apareceu demais, ele foi fundamental para a permanência do Vasco. E ele inicia o ano também... Bom, o jogo de ontem, a gente vai mostrar, né? Não sei se vamos mostrar os melhores momentos. Vamos, aí, claro, já a gente vai mergulhar nos jogos de ontem. Você manda, então, Zinho, você manda. Então, olha aí a tela. Acho que o Dorival viu o jogo, Dani. O Dorival viu o jogo e ele salvou o Vasco, né? Em vários lances, ele salvou o Vasco. Então tá fazendo um bom campeonato carioca. Confesso para você, assim, é merecido, mas tem bons goleiros aí que poderiam também estar nessa lista, né? O Dorival tá fazendo as experiências dele. Eu confesso para você que não conheço o Galeno, não conheço, não vi jogos dele, então não vou ser injusto de falar, mas eu falaria que o Everton Cebolinha está voando no Flamengo há bastante tempo e joga na função do Martinelli, pelo lado esquerdo. Se fosse convocado, não seria nenhum absurdo. Eu vejo dessa forma, não sei os meus companheiros. Onde é que assina, Zinho, que eu vou assinar aí? Onde é que assina? Para dizer, porque eu vou assinar. Para mim, o Tipolino tem que ser convocado. Bruno também, gente. Será que ele não o Fabrício Bruno também, a gente está falando na primeira convocação, né? Permitir concordar com o Zinho. Agora eu tenho uma grande dúvida. Uma dúvida que eu vou precisar dos meus companheiros. O Ederson está fora. Vai jogar o Rafael? Acho que vai jogar o Bento. Vai jogar o Bento? Ou vai jogar o Léo? O Rafael, cozi. Vamos lá. Só tem os dois jogos. A gente vive reclamando que o Brasil não tem jogo bom para jogar. E os dois goleiros, os melhores goleiros do Brasil, estão na Inglaterra. Os dois estão machucados. Sim. Aí aí a gente olha, o goleiro do Palmeiras não passa por um bom momento, mas é um baita goleiro. O Everton é um baita goleiro. Tem experiência de seleção que os outros não têm, né? Já jogou com a seleção brasileira, que os outros não têm. Quem é o goleiro que vai... Quem é que vai lá? Quem é o guapo lá que vai... Quem é que vai? Cara, mas eu vou te falar, não sei, Mauro, não sei se você concorda comigo, mas assim, eu no ano passado, eu fico muito tranquila para falar do Léo Jardim, porque no ano passado, quando o Everton foi eleito justissimamente, é muito bom goleiro de seleção, mas o melhor goleiro do brasileiro, eu falei, não, o Everton joga protegido. Quem tá no fogo o tempo todo e fez um campeonataço brasileiro foi o Léo Jardim. Então, assim, acho que ele tem personalidade também. Tem que testar em algum momento, né? Não, claro. É um pouco disso, né? O time é frágil na defesa, o goleiro aparece mais. Mas precisa ver como este último jogo ele virou matéria. Porque ele fez 12 defesas, 7 sendo consideradas difíceis. Porque às vezes, o Léo fechou o jogo, tomou 2 gols e tal, não sei o quê, o time estava ruim. Estou falando de anos passados. Agora não, ele realmente vem muito bem. Mas como ele é o último a ser chamado, eu acho que deveria ser Rafael ou Bento.
Aí, ó. Isso aí é só pra gente ter uma noção da quantidade de defesas difíceis que ele tem sido obrigado a fazer, né? É uma tela do Vasco nos últimos jogos contra ali Sampaio Corrêa, Água Santa e Nova Iguaçu. E foram... Esse jogo 27 foi o máximo finalizações. possível. É isso. 17 com 7 e mais... Eu já somei para a senhora para Você fez adiantar. conta rápido, né, Pascoal? É. Tá bom, 27. Ah, mas o problema aí não são 27. Que ele defendeu 27. O problema é que eu acho que, vou procurar aqui, eu vi hoje aqui no F90, o Vasco acho que sofreu 70 finalizações nos últimos 4 jogos. 68. Ali E era aqui só no alvo. Ali é só o que ele participou. Mas uma defesa dessa, 70 chutes o no gol Ramon é tem que duro. arrumar. Em 4 jogos, lógico. a média de 70, um time desse, com a grandeza do Vasco, não pode sofrer tudo isso. Bom, resultado, acho assim, como ele chegou lá por último, teria que escolher o Rafael ou o Bento. O Rafael, eu não sei se vai ser uma vantagem ter jogado com o Dorival, no qual ele foi muito bem, ele ficou uma série de jogos aí sem sofrer gol, com o Dorival inclusive. Ou se o Dorival, por isso, vamos colocar o Bento, porque senão vão falar Já que eu tô conheço puxando a o sardinha Rafael. também, o Rafael e tal. Com relação à polêmica do Galeno e do Everton Ribeiro, sei lá, o Dorival tá olhando lá fora também, né? Everton Ribeiro não, Tipolino. Desculpa, Cebolinha. o Cebolinha. Everton Cebolinha, é outro Everton. É, outro Everton. 1-1, Zinho, é pra comemorar empate sim, Zinho, porque Pergunta o do Nova Cezinha, Iguaçu como é que ficou? amassou o Vasco. O Cezinha já me mandou mensagem aqui. É? Falou, eu discordo do Ramon. Bateu na mesa e falou, é Nova Iguaçu na final, Zinho. Não, tem uma confiança, é claro que deixou sonhar, né? Porque há uma diferença de investimento enorme, né? O Vasco, a grandeza que tem, a camisa que tem, a torcida, Maracanã. Então, existia aquele favoritismo. A gente tem que ser consciente, né? Mas o futebol é maravilhoso e apaixonante. É esse esporte que nem sempre a tradição, o maior investimento é garantia de vencer o jogo. O Nova Iguaçu encaixou, muito bem organizado pelo Carlos Vitor, treinador. Você pegar algum jogador do Nova Iguaçu, os caras jogaram, cara, com uma postura, né? Jogadores que estão despontando, aparecendo aí. Você vê ali o Bill, que foi base do Nova Iguaçu no início e se transferiu para o Flamengo, né? Num acordo. Aí ele fez o restante da base dele no Flamengo, até chegar ao profissional. O Bill era daquela geração, de Vinícius Júnior, de Lincoln. Era Sim. um trio de atacantes. O que esses moleques... o que eles faziam na base era um absurdo, né? Vinícius Júnior, Lincoln e Bill. Então, assim, tá aí jogando muito bem pelo Nova Iguaçu, retorna para o Nova Iguaçu. O Iago, que tá emprestado do Fluminense, filho do Iranildo, meia, bom jogador. Carlinhos, nem se fala, atacante, foi da base do Corinthians. Mas você vai para a defesa, a gente estava falando aqui de goleiro, do Léo Jardim, mas tem uma defesa do Fabrício, goleiro do Nova Iguaçu, num chute do Paier. É uma defesaça que ela ainda pega na trave depois. Essa aí que tá passando aí. Olha que defesa. É espetacular. Fez um grande jogo, tá fazendo um grande campeonato, o Fabrício, zagueiro. O Gabriel, o zagueiro, também fez um ótimo jogo. O Ian, lateral direito. Tem um time organizadinho. Não é à toa que fez essa campanha. Então, o trabalho do Nova Iguaçu é um trabalho muito organizado, muito profissional. São pessoas competentes, conduzem esse clube desde 1990. Né? É um clube jovem, né? Mas é um trabalho de muito tempo. Já incomoda muito na base. Vira e mexe, o Nova Iguaçu chega nas finais do Campeonato Carioca na base e tira das grandes decisões e já venceu o campeonato. Então, agora, tem que vender, né? O mercado precisa para manter um projeto. Mas é esse Nova Iguaçu que, para muita gente, surpreendeu. E é claro que surpreende, porque o grande sempre é o que é mais destacado. E o Vasco sentiu isso. Agora, o grande problema para o Nova Iguaçu é que o Nova Iguaçu deu essa chance para o Vasco, que era jogo para matar, porque o Léo Jardim, convocado para a seleção, salvou realmente. Né? Fez muito mais defesa até que o Fabrício do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu chegou com grande chance de ampliar o marcador. Estava 1-0, poderia ter sido 2, 3, e aí ficaria mais difícil para o Vasco, para reverter essa situação. O Nova Iguaçu ainda tem uma vantagem, joga pelo empate, mas um resultado simples de vitória dá a classificação para o Vasco. Aí ainda entra como favorito, na minha opinião, por causa da grandeza, da torcida, de tudo. Mas
com um sinal de alerta muito ligado, porque pegou pela frente uma equipe, como a gente já falou aqui, muito bem treinada pelo Carlos Vitor e toda a comissão técnica. E o empate é do Nova Iguaçu. Se empatar de novo, quem passa é o Laranjão. Segundo colocado na O classificação Léo Jardim geral. fez o dobro de defesas do Fabrício, né? Mostra pouco sim. um jogo. Agora o Vasco, eu acho que deu tão mole também o Nova Iguaçu de não aproveitar, que aí no final tem bola na trave do Paega. O Vasco podia ter virado um jogo que estava... Olha lá, ó. Finalizações. Os números 23, mostram assim, 26. o Vasco teve a bola gol, olha lá. e não soube o que fazer com ela, né? Tem uma questão ali de meio campo para analisar, o tanto que esse meio campo precisa ser reforçado. O Esforça tem entrado muito bem, não sei se de repente para melhorar ali a marcação junto com o Zé Gabriel. O Esforça não dá mais para não então. pra ser reserva. Tem algumas coisas que têm que ser observadas. Porque ter a bola e não olha fazer ali, nada, finalizações certas, 8-13. Você vê o tanto que o goleiro pegou. Sim, Né? Você vê o mas tanto olhando que o goleiro esses pegou. números aí, até parece que o jogo foi muito igual, assim, e não foi... Não que não tenha sido em números, mas a chance, eu não sei se pela oportunidade de ter aparecido antes, Não, foi ter um feito sufoco 2 a pro 0. Vasco. É, sim. Hoje eu via o Rodrigo Bueno... Mas isso, Mauro, É. eu acho que é muito no segundo tempo, né? Que o Nova Iguaçu, quando faz o gol, Aham. automaticamente o Vasco tem que se lançar mais. Aí acaba ficando mais com a bola. Mas se a gente pegar o primeiro tempo e o recorte ali até fazer o gol, o Nova Iguaçu foi superior. E aí a posse de bola não foi essa vantagem para o Vasco. Sim. Não, o Vasco teve alguns problemas. Alguns, eu estou sendo modesto, hein? Primeiro, é o primeiro jogo que o Vasco da Gama, que o treinador erra na escalação do Vasco. Esse é o primeiro jogo. Né? Ele tem acertado Por causa tudo, dos tem três feito um zagueiros? trabalho... Hã? Por causa dos 3 zagueiros? E ir abandonar o meio-campo na marcação, né? O Adson, né? Aí não pode deixar abrir mão do Watson. O Watson potencializa o Payet. O Watson corre para o Payet. Perde a bola, quem corre é o Watson. O Watson melhora o melhor jogador do Vasco, o craque do time. Você não pode tirar esse cara. Sim. O Vasco perde o meio-campo. O Zé Gabriel fez um jogo horroroso. Mas tava sozinho também marcando, Horroroso, né? jogo Não dá pra dar um Qualquer desconto. Então, mas ela falou um negócio certo. Qualquer um que jogar ali vai jogar mal. Porque os 2 laterais avançam, os 3 zagueiros ficam ali, então quem tiver ali na Mas frente e O voltar... Medel não é protegeu Mas como se aí imaginava. É vendido. É Mas aí Sobra entra pro a segunda Gabriel, parte. mas não qualquer Medel, outro ali. o Medel tem 0 de velocidade, 0 de arranque, perde bolas no mano a mano e está perdendo bolas no mano a mano. Está jogando com a experiência, mas está perdendo bola na velocidade e no mano com todos os adversários, com todos. Não é que foi de ontem, não. Foi assim, não. Só você pegar do Água Santa, ver o que aconteceu aí nesse retrospecto. Portuguesa, Carioca. Agora, depois eu vou falar queria falar da linha do impedimento. Mentira que você quer falar de arbitragem. Se a senhora me hoje permitir. não, hoje não. não. Só para fazer uma pergunta. Não, claro que a gente vai falar já, lógico, já. lógico. Eu acho que o Vasco teve alguns... O Vasco perde profundidade. Para ter um centroavante como tem o Vasco, como tem o São Paulo, precisa de jogadores de profundidade. Né? Mas aí Ontem o Vasco jogou não com... tem, né? Tem. Tem. Rápido, de ponta, de Tem velocidade? Rossi. Tem. Tá bom, tem. Tem jogadores para fazer. O Adson O faz Adson é um esse jogador lado de de. campo, O Adson gente. já O faz. Adson O Adson. faz. O Adson fecha, vem um pouquinho para David dentro, faz abre, também, gente. abre o corredor. Eu acho que o Vasco tem esse jogo para potencializar o ataque. Mas o Vasco completamente perdido no meio-campo. Parabéns pro treinador, pro Carlos Vitor, né? Carlos Sim. Vitor, belo trabalho. Belo que tá trabalho, fazendo, parabéns né? mesmo, Carlos Vitor, parabéns. Daqui a pouco ele vai aparecer num desses outros grandes clubes do futebol brasileiro. Não, ele tá 40... Então é isso, né, torcida? Confirmado aí a convocação do nosso goleiro, Léo Jardim, para a seleção brasileira. E como ele foi o último convocado, ele chega como reserva, mas eu acho que ele vai tomar a vaga ali nos treinos do Rafinha, do Bento, que não joga nada. Léo Jardim cata demais, você tá louco. E uma notícia aqui pra vocês, pessoal. Vasco e Nova Iguaçu tiveram aí o segundo maior público do campeonato do Brasil do ano. Você acredita nisso? Que o Maracanã ferveu no último domingo. A torcida do Vasco compareceu em peso aí ao maior estádio aí
do Brasil no duelo contra o Nova Iguaçu, chegando, portanto, ao segundo maior público pagante no ano no Brasil, pessoal. No total, foram 57.295 pessoas pagaram para assistir ao empate de 1-1 em jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca, o que alcança o duelo, então, a segunda posição, deixando o público de Fluminense e LDU para trás. Vasco e Nova Iguaçu teve o segundo maior público e este análise, aliás, é o segundo jogo do Vasco a entrar no top 5 do Brasil na temporada. O outro também no Maracanã foi um empate de 0-0 contra o Flamengo pela sexta rodada da Taça Guanabara. Do top 10 aí, pessoal, Flamengo e Madureira no Carioca. Vasco e Nova Iguaçu, segundo lugar. Fluminense e LDU, terceiro. São Paulo e Palmeiras, quarto. Desbancou, pessoal. Desbancou Fluminense e São Paulo. Vasco e Flamengo. Flamengo e Fluminense. Inter, Grêmio, Santos e São Bernardo. Sampaio, Corrêa e Flamengo. Fortaleza e Ceará. Vale lembrar, pessoal, que este jogo contra o Nova Iguaçu foi o primeiro deste ano aí. Primeiro deste ano aí do Nova Iguaçu contra o Vasco no Maracanã. E o segundo vai ser o jogo de volta, que pode passar essa marca aqui, pessoal. Pode chegar a 60 mil pessoas a mais. Que o primeiro, Flamengo em Madureira, tem 60.292 pessoas. E Vasco pode ultrapassar essa marca histórica aí, pessoal. Isso é muito top. Isso é topíssimo. Aí aumentando o número aí de torcedor vascaíno. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado essa notícia. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima notícia.